Olha aqui, chegamos. Boa tarde para você. Tá no ar mais um Olha Aqui no canal UOL, comigo e com o Reinaldo Azevedo. Reinaldo, boa tarde para você, boa quinta-feira. Boa tarde, querido. E aí, tudo tranquilo? Como estão as coisas? Tudo ótimo. E hoje? Aqui está uma tempestade danada, né? Já recebi 2 SMS da... De onde que é mesmo isso? Da Defesa Civil, sei lá, da Anatel, do Defesa Civil governo. de São Paulo, né? Isso. Aqui também. É aquele É. que alerta severo, né? Tempestade Um em São deles, Paulo. inclusive, por alguma razão, nos derrubou aqui, mas tirou da página, mas acho que vai voltar. Vamos lá. torcer para a Enel contribuir para o nosso programa, que já sabe, né? Choveu em São Paulo, faltou luz, faltou internet, faltou muita coisa. Ô, Reinaldo, mas hoje chuva, pelo menos por enquanto, não é destaque aqui no Olha Aqui? Quais são os destaques do programa de hoje? Olha, temos de falar da votação no Conselho de Ética ontem, né? A favor da cassação do deputado Glauber Braga. Trata-se, obviamente, de um exagero, me parece pautado por questão ideológica, por questão política, embora, obviamente, eu não endosse aquilo que fez o deputado. Acontece que há gradações, né, para você aplicar uma pena. Existem outras penas além da cassação, né? O Glauber Braga tem ali alguns adversários bastante importantes na Câmara. Sim, de fato, o Arthur Lira é um deles, é um homem poderoso, né? Mas é inaceitável uma punição de cassação quando se consideram as circunstâncias. Enfim, todo crime, todo delito, há circunstâncias que são circunstâncias atenuantes, né? Ele também as tem. Né? Ah, não vale isso para os golpistas? Vale, senão todos estariam condenados a 46 anos. Né? Ele não tem pena de 46 anos. Ninguém. Né? O Gilvan, da Federal, de quem falamos ontem aqui, aquele que diz que quer que o Lula morra e que deu um voto para facilitar a morte do presidente, isso é muito importante, não é só que ele expressou um desejo. Ele disse, eu votei para isso. Né? Pediu desculpas. Eu, pessoalmente, como cidadão, não aceito. Acho que ele tem de ser cassado. Aí sim. Né? O prefeito TikTok de Sorocaba, né? Agora entrou na mira da Polícia Federal. Né? Aliás, não está na mira agora. Está desde 2022. Né? E ele está fazendo o que as pessoas costumam fazer quando flagradas, né? Perseguição política contra mim. Né? E, finalmente, os recuos de Trump. Né? A coisa estava indo para a bancarrota, ele teve de recuar. Né? Os mercados tiveram uma primeira reação positiva, inclusive no Brasil. Hoje, nos Estados Unidos e aqui, está tudo ruim um tantinho, porque, na verdade, o que esse senhor fez foi colocar insegurança no mundo. Né? A economia americana, que vinha muito bem, obrigada, essa que é a verdade, né? Do governo Biden, agora está destrambelhada. Né? E o mundo está destrambelhado em razão da ação de um falastrão, né? Que enfim, influenciado por alguns pilantras. Né? Essa que é a verdade. É verdade. É um cavalo de Troia colocado na presidência dos Estados Unidos, né? Um vírus ali para destruir por dentro a economia norte-americana, quem diria? Sim, chegou finalmente tem um filme muito bom chamado Sem Saída, filme para a gente ver com pipoca, assim, não é uma coisa genial, Sim. Mas com o grande Gene Hackman, com o Kevin Costner, né? Que chama Sem Saída. Até recomendo, é divertido, né? O Sem Saída é o seguinte, foi criado nos Estados Unidos um personagem chamado Nikita. O Nikita era o agente soviético criado como americano para destruir os Estados Unidos por dentro, né? E chamado Nikita. Bem, não é a Nikita do Elton John, tá? É uma moça. E eu acho que o Trump é o Nikita, né? É aquele que veio, vou destruir o capitalismo, né? Talvez o Trump seja realmente a arma secreta do socialismo para destruir o mundo ocidental.
camarada Donald Trump. E enquanto Camarada Donald Trump. enquanto isso, vamos falar aqui sobre a política brasileira. Tavares Donald Trump. E o Xi Jinping... Camarada Xi Jinping calado vence, né? Com a sua gargalhada. Força. Com a sua gargalhada, assim. Ô, Reinaldo, vamos falar sobre Brasília. O deputado Glauber Braga faz uma greve de fome na Câmara, né? Um protesto contra a decisão de ontem do Conselho de Ética, que aprovou o pedido de cassação do mandato dele. A medida foi proposta pelo Partido Novo, que acusa o parlamentar de agressão a um militante do MBL nas dependências da Câmara em abril do ano passado. O Glauber postou que essa tática radical é fruto de uma decisão política. Não serei derrotado por Arthur Lira, disse ele. E também não será pelo orçamento secreto, ele completou. Vou às últimas consequências, disse ele também nessa postagem. O deputado vai recorrer da Comissão de Constituição e Justiça para tentar anular a decisão do Conselho de Ética. Reinaldo, quero te ouvir sobre isso, né? Porque a gente vê muitos deputados, muitos parlamentares envolvidos em questões que acabam ganhando os holofotes, né? Teve, por exemplo, o Brazão, né? O Chiquinho Brazão, envolvido no caso do assassinato da Marielle Franco, mas a cassação está chegando para o Glauber Braga, Reinaldo. O Chiquinho Brazão, já condenado na Justiça, ainda não teve votado a cassação. Né? Carla Zambelli, caso arquivado. Nicolas, caso arquivado. Não, é que um só está praticando transfobia, a outra só mandou um parlamentar, né, comer chuchu e está tudo certo. Né? E o Glauber Braga, do PSOL, né, passando por isso. Bom, de saída eu quero dizer para o Glauber Braga, esse negócio de greve de fome, não sei o quê, né, eu não apoio esse tipo de coisa, acho... Não, num país com tantas dificuldades, greve de fome não parece ser uma boa ideia. Né? Até porque é a velha história, né? A gente não deve fazer greve de fome com esse monte de adversários, né? Querendo que os adversários mudem de ideia, porque os adversários podem não mudar, né? E até falar assim, não, é uma boa ideia, faça mesmo, greve de fome. Né? Eu, aqui no Brasil mesmo, torceria para um monte de gente fazer greve de fome e não recuar nunca. Né? Mas, enfim, eles não vão fazer. Né? Eles não vão fazer. Então, não acho isso uma boa ideia, acho que a luta tem de ser política, acho que o negócio da greve de fome cria uma espécie assim de mistura a questão política com a questão de um certo martírio, acho desnecessário. Mas quem sou eu para falar para o deputado não fazer greve de fome? A greve de fome é uma questão pessoal, né? Há certas coisas, como diria Camus, que são pessoais e a gente não tem como interferir, né? Mas não acho que seja uma boa ideia. Agora, vamos à questão. É claro que eu acho um exagero. Alguma punição, sim. Por quê? O que aconteceu? No dia 16 de abril de 2024, um sujeito chamado Gabriel Costenaro, né, que é do Partido Novo, e era à época ligado ao MBL, não sei se é ainda, mas ele está filiado ao Partido Novo, concorreu a vereador no Rio de Janeiro pelo Partido Novo, não foi eleito, teve pouco mais de 12 mil votos. Né? Ele tem a prática, ele tem o hábito, ele faz a escolha política de fazer aquelas provocações às pessoas, coisa que eu abomino, sempre abominei, portanto, não é novo. Quando tinha isso no passado, feito por pessoas de esquerda também, e aqui eu não estou igualando as coisas, eu só estou dizendo que tem história. Tinha até um grupo na internet muito forte que fazia isso, né? Bota microfone na boca da pessoa e faz perguntas que as constrangem, né? Para ridicularizá-las, perguntas muitas vezes que nem tem resposta, perguntas para humilhar. Então, um exemplo, não estou dizendo que foi feito isso com o Glauber Braga, mas chega a ter uma manifestação de esquerda, do PT, do PSOL, de quem seja, reivindicando uma determinada coisa, aí chega para uma pessoa notadamente humilde, que está ali muitas vezes reivindicando casa, sei lá, salário, o que seja, e pergunta, você sabe o que o Karl Marx disse no Capital sobre tal coisa? Aí a pessoa diz, não. Não?
Ah, mas você, mesmo assim, é comunista? Como é que você é comunista se você nunca leu Karl Marx? E às vezes a pessoa nem sabe quem é Karl Marx. Como se todo mundo devesse ler Karl Marx para ser comunista, ou para votar num partido de esquerda. Como se todo aquele que vota na direita conhecesse o pensamento da direita. Imagina se eu vou perguntar para o Ricardo Nunes, em São Paulo, o que ele pensa sobre Adam Smith. Né? Hein? O que você acha que vai acontecer? Ou então, considerando algumas posições, me diga aí, Ricardo Nunes, o que você pensa do Hayek? Né? O que você pensa da escola austríaca? Eu já sei que vai ser a resposta do Nunes. Ele vai dizer assim, eu estou mais preocupado com não sei o quê, do bairro, não sei o que lá. Né? Na hipótese de estar. Então, eu não gosto dessa prática de ficar humilhando as pessoas, né? De ficar confrontando, especialmente ter alguém filmando. Aquele que está sendo filmado não é dono da edição do vídeo, tem a sua imagem exposta. Esse rapaz faz isso. Né? Esse rapaz faz isso. É horrível isso, é intelectualmente desonesto, né? Completamente desonesto. E o Glauber era um dos alvos dele. Não é a primeira vez. Esse embate que houve ali na Câmara, no dia 16 de abril, não foi o primeiro. Houve outros. Né? Há vídeos a respeito. E ele estava ali numa confrontação com o Glauber, agressiva também, os dois, e o deputado fez uma besteira, perdeu a Tramontana e saiu, expulsou do ambiente da Câmara, deu alguns chutes, enfim, empurrões e não sei o quê, e tirou o cara dali, que é, insisto, um sujeito muito, muito agressivo. Agressivo com os adversários políticos, agressivo com a imprensa, agressivo... Né? Não, um deputado não pode, sob pretexto nenhum, mesmo esse, busque outros caminhos, né? Colocar alguém para fora da Câmara aos empurrões, chutes e não sei o quê. Né? Haver ali uma confrontação física. Então, sim, eu acho que há uma ofensa ao decoro, essa ação, sem punição nenhuma ela não pode ficar, tem de ter. Né? Agora, a punição tem de ser proporcional àquilo que aconteceu e é preciso que se vejam as circunstâncias. Todos os atos têm circunstâncias. Né? O Glauber não pôs para fora da Câmara um sujeito que não gostou da cara dele porque é contra o pensamento dele, porque não é isso. Ele convive ali com pessoas que pensam coisas diferentes do que ele pensa, com seus colegas. Né? Então, não foi definitivamente um ato de agressão gratuita. Estava sendo provocado. Ah, mas então não faz nada? Faz. Faz. Você pode aplicar outras punições. Existe, por exemplo, a advertência verbal, existe a advertência escrita, né? Isso não precisa contar com maioria absoluta da Câmara, basta a mesa decidir isso. Né? Existe a suspensão de determinadas atividades, de determinadas prerrogativas do parlamentar. Né? Existe a suspensão do mandato, que pode ser até de 6 meses. Aí essas duas medidas têm de contar com a maioria absoluta, os 257 deputados, né? Pelo menos. E existe a cassação, que é o extremo. Né? Dadas as circunstâncias, evidentemente a cassação é um exagero. E sendo um exagero, e considerando várias manifestações em favor da impunidade ali, que não valeram nenhuma advertência, por isso que eu falo de impunidade, né?
Então, me parece que é perseguição. Me parece não, é perseguição política. Vamos pegar um cara da esquerda, vamos punir o cara da esquerda, que tem um monte de adversários ali. Sim, tem um deles, é Lira, ele escolheu o Lira como alvo, diz agora que o Lira está por trás da articulação para caçá-lo, né? O Nicolas Ferreira, botando a peruca, hostilizando as pessoas trans, na verdade, mais de uma vez, e mais um discurso, ignorando a sua existência, tratando como não pessoas. Não é? Esse sujeito não mereceu nenhuma advertência verbal, nenhuma advertência escrita, pelo menos, para constar na folha corrida dele, não, nada. Deputada Carla Zambelli, nada, mandou o outro, né? No ambiente, não. Porque quando um ato como esse não merece nenhuma advertência, no fim das contas você está dizendo que né, como diria o Moro, excusável. E não é, né? Ou é? Ou isso pode? Ou os deputados de direita, de extrema direita, podem fazer qualquer coisa. Vem cá, o deputado Paulo Bilinski, que foi saudar o seu avô, que pertenceu à SS, alguma coisa? Alguma manifestação? Não. Porque aí eles fazem uma interpretação muito larga, e nós vamos falar disso daqui a pouco no caso Gilvan, que eles fazem uma interpretação muito larga do que seja a imunidade material. Aqui dentro eu posso falar qualquer coisa. Não pode, já é jurisprudência do Supremo. Já vamos falar disso daqui a pouco, quando falo do Gilvan. Agora, quando... não, é que houve ali um ato físico. Sim, houve um ato físico decorrente de uma circunstância. Se um conselho que diz zelar pela ética no ambiente da Câmara é incapaz de sopesar circunstâncias em que as coisas acontecem e de, aplicando uma punição, escolher uma punição menos gravosa porque mais compatível com aquilo que aconteceu, visivelmente, o Gabriel Costenaro, veja, o que se está fazendo também, ademais, com isso, é premiar a ação desse rapaz. Né? Ele conseguiu o intento dele, era tirar o outro do sério, fazê-lo errar, e o Glauber errou feio, e pronto. Agora, eu chamo a atenção dos senhores deputados, né? Tem um recurso agora à Comissão de Constituição e Justiça, eu acho que não vai dar em nada, né? Não vejo a CCJ desfazendo uma decisão tomada por 13-5, né? No Conselho de Ética. Então, isso vai ser votado. Que os deputados votem com sabedoria, porque isso pode ser um sinal verde para o Vale Tudo. Porque a partir de então, você está abrindo as portas da Câmara, porque você não vai impedir esses que hoje se dizem... Porque a nossa profissão virou a casa da mãe Joana, né? Todo mundo é jornalista agora. Celular na mão, né? Eu não defendo diploma de jornalismo. Acho que não precisa ter diploma para trabalhar. Eu tenho, mas não precisa. Tem muita gente que não tem e é bom demais e tem que estar na profissão. Mas o problema é que chama jornalismo, o sujeito inventa lá um troço qualquer, uma página que é vista pela mãe dele, pela avó, pela tia e pela namorada e pronto. É imprensa. Né? E o acesso ali ao Salão Verde da Câmara tá liberado. As pessoas entram. Os deputados que, no caso do Glauber, agora, votarem eventualmente pela cassação, estarão se expondo a essas práticas. Mete o microfone na boca, o microfone celular, tem alguém sempre filmando, vai para o constrangimento,
para a humilhação, num jogo que é impossível ganhar. A vítima desse tipo de procedimento não ganha nunca. Por que não ganha nunca, Diego? Porque eu estou com o celular aqui, eu faço as perguntas, eu edito. Sim. E edito como quero. Inclusive, há problemas aí que eu acho que tem que ver de direito de imagem, etc. Eu acho que isso tem que ser crime tipificado. Eu defendo isso faz tempo. Não é? E pronto. Agora, os senhores deputados estarão expostos a isso. Todos. De todas as tendências, de todas as correntes. Premiar esse tipo de comportamento é muito sério, inclusive para o exercício do mandato. Né? Ah, então não faz nada. Viva o Glauber, é desse jeito mesmo que se faz. Não, não é. Eu estou dizendo aqui, antes da cassação, você tem 3 medidas. Ou 4, se quiser distinguir a advertência escrita da advertência verbal. Direto para a cassação? Direto para a cassação é uma maneira de hostilizar, não o Glauber, é uma maneira de hostilizar o PSOL. É uma maneira de hostilizar um pequeno partido de esquerda, mas que tem uma participação efetiva na vida política brasileira. Goste-se ou não. O fato é que tem. E participação importante. Eu lembro que a DPF, que colocou alguma ordem na bagunça das emendas, a DPF foi movida pelo PSOL. Foi o PSOL que entrou com a DPF, com a arguição de descumprimento do preceito fundamental. Para dizer, olha aqui, o orçamento segue secreto. Nós não sabemos onde enfiam 50 bilhões de reais. Uma das ações, uma das mais, talvez não, a mais importante foi do PSOL. Então há um rancor com o PSOL por causa disso também. Nós não podemos assistir, nós, inclusive da imprensa, nós não podemos assistir passivamente a um troço como esse. Porque isso diz respeito também à agressão a direitos fundamentais, inclusive dos eleitores do Glauber. Quer dizer que então o deputado comete crime e não pode caçar porque o eleitor dele estará sendo ofendido. Não, é preciso ver qual é a transgressão cometida. Do que é que nós estamos falando. Então, existe, insisto, nessa votação, existe um componente que é de natureza ideológica, punitivista, transformando um político em alvo, o seu partido em alvo, em razão da sua atuação, muitas vezes virtuosa. Eu acho, e eu sempre falo tudo, razão porque às vezes as pessoas se aborrecem, eu acho a atuação do Glauber, se você fala assim, você gosta do conjunto da atuação dele, eu acho que às vezes ele é um pouco estridente demais e não sei o quê. Agora, cada um é o estilo dele. Perto do que eu vejo na Câmara, é quase um Schopenhauer, perto do que está lá. E tem uma atuação virtuosa junto ao seu partido também. Cometeu erro, tem de ser punido. Agora, cassação, não. Cassação não faz sentido. Não faz sentido nenhum. É perseguição de natureza política, é perseguição de natureza ideológica. E reitero que os senhores deputados tenham bastante, como diria o ET Bilu, que votem com sabedoria. Porque ou estarão botando também a corda no próprio pescoço. Porque a partir daí, meu filho, isso aí vai... o Salão Verde vai ter um congresso de TikTokers, não sei o quê, com um celular na mão, querendo criar situações constrangedoras para parlamentares. Então, que pensem muito bem no que fazer. E o que intriga é essa falta de critério, no Conselho de Ética, porque assim, a gente não entende exatamente qual o critério adotado, o que pode, o que não pode, depende muito do freguês, Depende muito do freguês, claro. Não, e você quer apostar que entre
Se eu for... Nem procurei. Aliás, os meninos lá na minha produção procuram também. Você quer apostar que nesse conselho de ética aí, né, que a gente sabe mais ou menos quem são os 3, quem são os 5, né, tem gente que é a favor da anistia para golpista? Deve ter. Você quer apostar que tem gente que acha que um deputado tem de ser cassado por, num entreveiro com alguém que o estava provocando, ter feito o que fez, e eu já disse, alguma punição tem de ter, que fique claro sempre? Você quer apostar que gente favorável à cassação do Glauber quer anistia para quem foi botar fogo no Supremo? Se apostar, Quer anistia para eu quem foi depredar o Congresso? Quer anistia para quem foi depredar a presidência da República? Quer anistia para quem tentou depor um presidente eleito? Né? Quer apostar? Aí fica esse negócio, eu vi aqui, e vi acidentalmente que eu não vejo. Ah, Reinaldo, defensor das esquerdas. Deixa de ser jegue, cara. A questão não é ser defensor das esquerdas, das direitas, não sei o quê. A questão é de ser defensor de direitos fundamentais, e de ter coerência no voto. Né? Você quer apostar que o Gilvan da Federal é a favor da anistia? Embora ele queira que o presidente morra e tenha confessado que ele atuou para isso? Não é? Então não vem que não tem, não é assim que a música toca. Não é? Não se trata... Trata-se de uma questão de direito. Isso sim, também é uma questão de direito no exercício do mandato. Como há uma maioria de direita no Congresso, com uma banda reacionária gigantesca, eu posso lamentar e lamento que assim seja, mas é assim, né? Especialmente da direita bolsonarista, né? Que não é a direita democrática, que é a direita ignorante, que é a direita boçal, a direita obscurantista, né? Então, ele vai para o pau. Enquanto outros, fazendo coisas muito piores, né, estão lá, flanando. Né, e ainda querendo punir os outros. Né? Aí realmente é inaceitável. Eu quero fazer mais uma observaçãozinha. Sabe quem fez a denúncia contra o Glauber no Conselho? Quem fez denúncia, quem apresentou o requerimento? Quem? Foi o Novo. Foi o Novo, porque o tal do Gabriel Costenaro é do Novo. O Novo é o partido do Marcel Van Hatten. O Marcel Van Hatten é aquele que no dia, acho, 27 de março, discursou na Câmara e disse, este grande amante da ética do Partido Novo, que o Supremo é uma organização mafiosa. Né? O que entendo é crime. Que fique claro, deputados têm duas expressões da imunidade. Tem imunidade material para as coisas que eles dizem no ambiente do Congresso. E tem a imunidade formal, que é aquela, não pode ser preso, a não ser em flagrante de crime inafiançável. Se preso, ainda assim, os colegas têm 24 horas para votar, para tirá-lo da cadeia, enfim. Agora, a imunidade material é imunidade para aquilo que eles dizem no ambiente do Congresso. Mas já tem jurisprudência afirmada. Você, por exemplo, os crimes contra a honra não estão cobertos pela imunidade material. Né? A imunidade material vale para o exercício do mandato. Isso sim. Né? Então, seja o Gilvan, seja o glorioso Van Hatten, do Novo, que entrou com a denúncia, chamar um poder da República de organização mafiosa, né? Isso está coberto pela imunidade? Isso é uma expressão da ética na política? É isso. É isso.